Hoje a gente vai falar sobre a ascensão do anticristo. O anticristo todo mundo já ouviu falar em algum momento da vida e muito provavelmente a gente ouviu falar de maneira errada, como tantas outras coisas, né? Mas a gente vai aprender hoje corretamente. 1 João, vou começar por lá. 1 João capítulo 2, lá no finzinho da Bíblia. João 2, 18 e 19. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Verso 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É um anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho também tem o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele vos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós agradecemos a Ti, a Tua maravilhosa providência em nos trazer esse lugar de oração e de estudos na Tua santa lei, Senhor. Dá-nos o Teu Espírito agora para que nós possamos aprender mais da Tua palavra, para entender quem são aqueles chamados de anticristos que ao longo da história têm se demonstrado quererem se colocar no lugar do Teu Filho, e que nós possamos, identificando cada um deles, fugir, Senhor Deus, daquilo que eles ensinam. É o que nós rogamos em Cristo nosso Senhor. Amém. A gente acha, muitas vezes, parece que é quase um consenso isso, que o período ali do primeiro século, a igreja chamada igreja primitiva, era uma época perfeita da igreja, né? Tá ali, só tinha santo. Eu estou dizendo isso porque, especialmente no meio pentecostal, você vê até igrejas que têm esse nome. Igreja da doutrina primitiva, né? Igreja primitiva, que é se referindo à igreja do primeiro século. E geralmente as igrejas que dizem trazem uma doutrina primitiva é uma relação com usos e costumes. Não tem nada a ver com doutrina bíblica. Eles olham textos lá do Novo Testamento, como é que os irmãos viviam ali, e eles acham que absolutamente tudo que está ali, ou pior ainda, da forma como eles interpretam, é a forma de nós vivemos hoje exatamente daquele jeito. Desconsiderando que muito do que era feito ali dizia respeito à própria época, e muito mais complicado do que isso é dizendo o que eles não faziam, né? Ou pregando o que eles não faziam. Além disso, essa falsa percepção a respeito do primeiro século faz com que a gente ache que a igreja do primeiro século era perfeita, que só tinha gente linda e maravilhosa. Eles se esquecem, por exemplo, que lá em Atos capítulo 5, você tem lá a situação em que Áquila e Priscila, não é isso? Priscila, Eles estavam querendo de alguma forma aparecer na igreja, porque no capítulo anterior, final do capítulo 4, vamos lá, Atos 4, que a Priscila está errado. Fica do casal, né? Ananias e Safira. Ananias e Safira. Deixa eu pegar aqui. No final do capítulo 4, diz assim, ó. Deixa
eu achar aqui. E era, verso 32. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuíam era sua própria, mas todas as coisas eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-os, traziam o preço do que fora vendido, e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Ele começa a dizer que a igreja realmente tem uma disposição muito generosa entre eles, e isso aqui não tem nada a ver com o comunismo. O comunismo é uma imposição de você pegar o que é seu e dar aos outros. Aqui não, a igreja era tão liberal que ele percebia que alguém estava com necessidade e vendia as suas posses para ajudar o irmão. E ainda é necessário fazer um parêntese aqui. O que eles fizeram aqui não estava certo. Da forma como eles fizeram não estava certo. Porque isso gerou na igreja de Jerusalém uma pobreza tão extrema que lá na carta de 1 aos Coríntios, que a gente está estudando, no capítulo 16, vocês vão ver que Paulo tem que sair arrecadando a oferta de outras igrejas, né, especialmente da igreja da Macedônia, da Acaia, para mandar dinheiro para Jerusalém, porque o pessoal de lá não conseguia nem se manter mais. Ou seja, eles foram generosos de uma maneira errada. Pegaram o que tinha e saíram dando. Você não pode fazer isso. Você tem que ser generoso, pegando da sua renda, parte da sua renda, e contribuindo com a necessidade de um irmão. Mas quando você pega a fonte de renda e dá ao seu irmão, você fica sem ter para você e para o outro. Porque o que você deu vai se acabar para o outro e você não tem mais de onde tirar. Então você nunca dá da sua fonte de renda. Você nunca tira da sua fonte de renda. Isso quer dizer o seguinte: você tem um negócio, certo? E esse negócio é o que gera renda para a sua casa. Se você pegar do dinheiro do negócio, não é da sua renda, mas do dinheiro do negócio, e sair ajudando todo mundo da igreja, daqui a pouco nem tem para você, nem para os seus funcionários, nem para ninguém da igreja. Então você quebra todo o ciclo. Foi mais ou menos o que eles fizeram aqui. Mas a intenção era boa, certo? Mas aqui já demonstra que um erro, claro, que a igreja primitiva tinha, era um erro em relação à contribuição do necessitado. Não pode ser assim. Mas esse irmão aqui, chamado Barnabé, ele fez com um coração limpo. Logo em seguida, no verso 1 do capítulo 5, diz: mas, quando tem uma contraposição aqui, já está dizendo que o que um fez, o outro é diferente, né? Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Sabendo também sua mulher, e levando uma parte, o depositou aos pés dos apóstolos. Fez a mesma coisa que Barnabé, né? Pegou, vendeu e colocou nos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Foi o que eles fizeram? Ananias A venda, subtraiu, foi, e deu só. guardou e deu só uma parte. Isso era pecado? Nem dera. Não. Não. Você mentir para Deus é pecado. Aí é outra história. Outra história. Aí é outra história. Assim, aí não estava tirando o desvelo, Não. estava doando. O que aconteceu foi o seguinte: Barnabé vendeu um terreno que ele tinha, pegou o dinheiro do terreno e deu todinho lá na igreja. Que eu estava criticando que está errado. Porque ele perdeu a fonte de renda. Mas ele deu. É dele, ele dá quem quiser. Nenhum apóstolo pediu, ele foi lá e vendeu. Você imagina que essa pessoa ficou muito bem vista na igreja, né? Todo mundo sabe, esse é um irmão generoso. Aí Ananias e Safira mesmo.
Ananias e Safira, vendo o zum que ficou na igreja, que o irmão virou o irmão generoso da comunidade, disse, rapaz, esse negócio aí é bom. Aí só que a gente faz o seguinte, a gente pega, vende o terreno, por exemplo, por 200 mil, a gente segura 100 e dá 100 na igreja. A gente diz, vende por isso aí. Entendeu? O erro está ali. Eles deram a ideia de que eles estão dando tudo, na verdade. Eles não deram. A obrigação era 10%. Você só precisa dar 10%. Mas a medida... O resto deixa de reserva. A medida que você tem que dar 10%, certo? É a obrigatoriedade para todos. Só que a medida que você disse que vai dar 100, então é 100. Ninguém lhe obrigou. O pecado aqui foi o pecado da mentira. Aí os apóstolos disseram, não, vocês não mentiram a mim, vocês mentiram ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo foi lá e revelou. Não sei se revelou no ouvido dele. Como é que isso pode ter acontecido? De muitas formas. Pode simplesmente um irmão que viu, chega lá e diz, mentira. Eu vi e não vendeu assim não. É possível. E ele tem interpretado, isso foi o Espírito Santo. Porque o ministério apostólico, ele recebia revelação. Então, há uma enorme possibilidade de ter sido uma revelação. Mas isso nos faz pensar que, quando a gente fica assim, quando coisas assim são reveladas, a gente fica, como é que pode? Eu fiquei sabendo disso sem querer. Né? Não acontece? O Espírito Santo que usa uma pessoa, vai lá e diz. Aí você está lá na sua, a pessoa está tramando contra você, fazendo mal, você não vai atrás e a notícia chega. Já aconteceu muito comigo. Pois é, a notícia chega, pô. Não adianta, vocês não estão mentindo para mim. Você está tentando mentir para o Espírito Santo. E os dois são fulminados, né? Morrem na mesma hora, ali diante dos apóstolos. Primeiro o marido, depois a mulher confirma, morrem os dois. Há possibilidade, porque no texto também não diz, né? Não fica esclarecido, assim, deles terem combinado ou não terem combinado e cada um disse uma versão, porque ele morre, em seguida ela chega, faz a pergunta e ela morre. Eu achei isso combinado. Combinado, o casal. Fica com 100. Não chegaram juntos, mas passa a ser. Combinado. Se a gente olhar bem direitinho. Muito provavelmente foi combinado. E por que eu estou dizendo isso? Para tirar essa ideia da cabeça da gente que a igreja primitiva era linda e maravilhosa, porque não era. Pastor, nessa parte que ele diz, mais um certo homem chamado Ananias com sua mulher, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade, ou seja, ele não vendeu sozinho, a mulher vendeu junto, ou seja, ela sabia o preço que foi vendido e ela sabia o preço que foi dado. Muito bom. Muito bom. Está claro aí que eles estavam juntos. E ela estava junto no negócio, porque senão não ia mencionar o nome dela no negócio. E sabe o que é interessante? Você dá para remeter até o Éden. Porque comeram juntos. Mas foi justamente porque eu lembro da aula da classe de catecismo que o senhor disse que Eva estava junto com Adão, com ela. Que eu nunca tinha entendido, que foi uma das coisas que me marcou muito na classe de catecismo, que foi ter entendido que quando Eva comeu do fruto, Adão estava com ela. Ela estava com ela. E eu nunca tinha entendido, para mim, que ele estava em outro canto e ela estava sozinha com a serpente. E nesse caso aqui você pode fazer inclusive uma aplicação, né? Que o casal não deve se juntar para fazer maldade. A gente não deve ser unido na ruindade, né? A gente não é porque a gente é casal, então na saúde, na pobreza, na ruindade, na bondade. Bom, que seria eles dois fizeram na igreja, eu vendi por 200. Todo ano 100 e 100. Com 100. Mas podia ter explicado aquilo, né? Lembrando, a obrigação era 10% só. No 9 diz assim, Ele nem precisava. porque aqui entre vós vos consertastes para tentar o Aí, Espírito para não ter mais dúvida. Sim. No 9 ele diz, porque aqui entre vós vos consertastes para tentar o Espírito do Senhor. Havia um concerto, uma aliança, um acordo entre os dois para mentir. E no 8 dizia, ela disse, sim, portanto, como se ela tivesse dito o Portanto, valor. Confirmado, né, no caso? Não tinha como não ser combinado isso aí. Né? Aí vamos lá para Atos 15, mais um exemplo. Eu não vou me estender muito nesses exemplos, não. Em
Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Então tinha dentro da igreja, no primeiro século, umas pecinhas boas, né, que estavam dizendo o seguinte: se vocês não se circuncidarem na igreja, vocês não vão ser salvos. Certamente vinham do judaísmo e queriam misturar judaísmo com cristianismo, né? Nada mais atual. Até hoje existe. A gente se lembra da casa lá de irmã quem? Alzira, que fazia festa da Páscoa, igual como os judeus, e cantava Tinha até a bandeira lá. a bandeira de Israel, o hino de Israel, uma presepada. Parece que era branca, eu acho. Pois é, e isso aí é justamente o que está sendo proibido aqui pelos apóstolos. Os irmãos estavam dizendo que para alguém se salvar, tinha que se circuncidar. No final das contas, era a salvação pelas obras, né? Eles estavam tinham um problema com justificação pela fé. A doutrina bíblica de Cristo é o seguinte: você crê e é salvo. É só isso. Você não precisa se circuncidar, não. Na doutrina deles aqui era o contrário. Se teve um problema, veja no verso 2: tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, quem acha que o mundo vai se acabar? Irmão contra irmão, pai contra filho, os pastores agora também estão brigando. É o fim dos tempos. Não viu aí o primeiro século que Paulo e Barnabé pegaram um cacete bem pequenininho aí. Aqui eles pegaram contra eles, ou seja, eles estavam juntos num só pensamento e brigaram contra esses irmãos. E a briga, segundo eles, foi não pequena discussão. Tu imagina que quando a Bíblia diz assim, não foi pequena a confusão, deve ter sido o grito de todo tamanho. Eu sempre tento trazer essa realidade assim, das cenas da Bíblia. Estava até comentando, não foi essa semana? Fico pensando, rapaz, olha, o que é que está dizendo o texto ali, pensando em hoje, como a gente tem visto com Davi. Né? Davi não era flor que se cheira, não, viu? Cabinha muito bom, não. Quando Nabal não fez o que ele queria, ele disse: não vai fazer não, eu vou matar você, sua família e sua raça todinha. Acaba bom. É um homem segundo o coração de Deus. E de fato. Mas isso demonstra, quando a gente vê, né, conosco, principalmente com algum irmão que faz uma grande bobagem, isso não subsidia, isso não desmerece a necessidade daquele irmão ser exortado, disciplinado, porque Davi foi. Mas só para a gente não ser tão rápido assim, dizer isso é um miserável, ímpio, tem que ter paciência, porque o que vai dizer não é o que ele fez, mas como ele reagiu. Saul e Davi, se você olhar direitinho, não tem muita diferença não. Todos os dois são ruins. Só que eu acho que tem, lógico, né? Todos os dois, eu concordo. Agora, o Saul ainda era pior. Porque o outro, como é Davi, ele tentou matar não sei quantas vezes. Saul tentou matar Davi. É covarde mesmo. Então são ruinzinhos. Agora o pior é o próprio Saul. Mas Davi, Saul só queria matar Davi. Davi queria matar Nabal, a família de Nabal, a raça de Nabal. Um no outro eu não quero nem volta. Mas a diferença é o coração. Pô. Quando Davi ele era exortado, ele pedia perdão e Abigail chegou lá e disse: rapaz, não faça isso não. Você vai sujar suas mãos de sangue. Meu marido é um tolo. Não se meta com ele não. Então assim, é o coração do cara. Porque tem gente que o ímpeto, é assim, o temperamento que Deus deu é explosivo mesmo. O cara é muito colérico. Então, quando ele tem uma raiva, se ele puder, ele mata na hora mesmo. Mas ele chega, qual é o papel do outro que não é assim? Por isso que é tão bom ter pessoas de temperamento diferente, né? Porque se todo mundo for com temperamento calmo, né? Mas
os nomes são ditos, né, como um fleumático, que demora a reagir. Então, o mundo vai ser lento demais, meu amigo. Nada vai se resolver. Se for como um colérico, tudo só vai se resolver na tapa. Aí, o mundo ele é equilibrado para esses temperamentos. Esse e os outros dois. Mas é equilibrado com os temperamentos. Você vai lá e diz, meu amigo, tenha calma aí. Eu sei, você tem razão da sua indignidade, sua indignação, mas não é assim que se age. Você vai lá e faz como Abigail. Né? Mas tem que ter uns caras sangue nos olhos também. Porque senão, pois é, tem que ter uns trampos no mundo também, porque senão nada se resolve, fica só no lenga-lenga. Mas voltando ao meu ponto, né? A questão aqui é a seguinte: a vida não era um mar de rosas no primeiro século. A igreja primitiva não era o que o pessoal acha que era. Não é de jeito nenhum. Era uma igreja cheia de problemas, certo? E nessa igreja cheia de problemas foi justamente quando foi falado do anticristo. Que a gente tem tanta dificuldade de entender o que é isso, né? Voltando lá para Mateus 24. Capítulo 24, verso 8. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Deixa eu só ver aqui onde fala do... 24. Deixa eu começar um pouco antes para poder ter o contexto. Verso 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tão pouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então você tem aqui, tanto no verso 10, dizendo que nesse tempo muitos serão escandalizados, trairão uns aos outros. No verso 11, surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Aí no 24, falsos cristos, que é a mesma coisa de anticristos. Lembrando daquele primeiro estudo que a gente teve, até o verso 34 diz respeito ao quê? Iris, que assistiu a pregação. Não, eu assisti o introdutório. Mas o introdutório já digo isso. Até o verso 34, a primeira parte de Mateus 24, diz respeito aos anos 70, o ano 70 quando houve a queda de Jerusalém do templo. Ai, mesmo, 30 anos com 40. Isso. 70, isso mesmo, lembrei. Ou Agora, a segunda vinda. isso mesmo, lembrei. Até o verso 34. O verso 34 diz assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O que isso quer dizer? Deixa eu me lembrar o que tu falou. Que aconteceu, nos anos 70 aconteceu toda essa questão, porque a geração se completou naquele Se você prestar atenção nesse versículo, em verdade vos digo que não passará esta geração, 30 mais 40, sem que todas estas coisas aconteçam. Estas coisas quais? O que ele acabou de dizer, né? Você tem que olhar para o texto para trás. Então, tudo que ele disse até o verso 34 foi no ano 70. Inclusive, isso que eu falei aqui, os falsos profetas e o anticristo. Ou seja, ele tem que ter aparecido ali. Pois o pessoal fala assim, que é como se isso tudo estivesse acontecendo agora. Toda a vida, desde eu pequeno, eu sabia essa história. Que lá na igreja, mas se você ler... Porque na congregação... Na congregação era desse jeito. E eu morria de medo. Eu ficava perguntando a mamãe, eu me lembro. Mas vocês, assim, esqueçam doutrina pela doutrina.
na leitura do texto. Vocês entenderam isso? Não, agora eu entendi, mas Agora antigamente eu entendi assim, não. Porque É se o você próprio- olhar essa geração, toda geração, se for ler, então esta geração. Toda Então, geração, vai ter é. a mesma vida. A digamos assim. mesma vida. Nunca um Já são negócio... 2000 anos. Que geração é essa que durou 2000 anos? Exatamente. É aquela geração. Mas Né? agora eu entendi bem direitinho, mas a gente entendia assim. Que era a Exatamente. geração da gente, que tinha que acontecer. Ainda hoje o pessoal diz, o terremoto, não sei o quê, não sei o quê. exatamente. Pronto, A vai- guerra. A guerra. Que Guerra tem mais um- amor entre pai e filha, entre... É que o Beruano tem. Pois é. Aí veja só, quando passa do verso 35, só para lembrar, verso 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Ou seja, até agora ele está dando todos os sinais. Ó, quando vocês virem guerra, rumor de guerra, falsos mestres, fiquem espertos que são os últimos dias, é o fim do mundo. Só que o conceito de fim do mundo deles era o fim do mundo judaico. Você tá falando para o judeu. Para o judeu, o mundo era o seguinte: era o templo, a igreja e a vida dele lá. O resto do mundo eles nem consideravam. Pô. Se aquilo ali se acabasse, acabou-se o mundo. Porque, de certa maneira, os crentes deveriam viver assim. Se acabar a igreja, acabou-se o mundo. Pô. Vocês já imaginaram viver sem a igreja? Não tem vida, não. É morte. Então, para eles, acabou o tempo, acabou-se o mundo. Então, eles tinham a certeza de que, quando essas coisas aqui acontecessem, que o templo não ficasse pedra sobre pedra, foi assim que Jesus começou, Mateus 24, acabou-se o mundo. Quando isso aconteceu, o mundo se acabou. Porque começaria um novo mundo, que era o mundo da igreja. Então, esses falsos mestres aqui, esse anticristo, tinha que aparecer, em primeiro lugar, no ano 70. Certo? Agora, não é só isso. O anticristo ele não é só uma pessoa específica. Cadê aqui? Um abominável da desolação. Tu viu aí? O anticristo não é o Xandão. Não é, mas ele tem espírito. Mas ele faz É o parte. 15. Veja só, quando o verso 15 diz assim: quando virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo quem lê e entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quando vocês virem o abominável da desolação, isso é uma pessoa, certo? Foi um general que entrou em Jerusalém, derrubou o templo e pegou os móveis do templo, que eram sagrados para os judeus, o altar, tudo que tinha lá, e ele profanou. Ele sentou naqueles lugares sagrados, ele desdenhou daquilo ali. Então, isso é um abominável da desolação. Foi o que entrou no templo e profanou. Então, esse general romano, Tito, que foi que liderou isso aqui, seria o grande responsável. Esses homens aqui que fizeram isso no templo, eles são o abominável da desolação, que aconteceu no ano 70, certo? Agora vamos lá. Em relação ao anticristo, que figura é essa? Se tiver com o livro, página 120, diz assim. Isso eu estou interessado, porque eu entendi isso. É interessante, né? Eu acho que naquela conferência onde o Nico mencionou. Teve Falou. uma parte, ele falou. Quem foi? Aquela conferência é basicamente esse livro. Os cristãos tinham um termo específico para essa apostasia. Eles chamaram de anticristo. Muitos escritores populares têm especulado sobre esse termo, geralmente sem considerar como é usado na Escritura. Em primeiro lugar, considere um fato que indubitavelmente irá chocar algumas pessoas. A palavra anticristo jamais ocorre no livro de Apocalipse. Não tem. Quem vai falar sobre isso muito é João. Certo? Por conta de uma série de heresias que era pregada. Nenhuma só vez. O termo, porém, é usado rotineiramente por professores cristãos como sinônimo da besta de Apocalipse 13, como se o anticristo fosse a besta, mas não é. Obviamente, não há dúvida de que a besta é um inimigo de Cristo, e, portanto, nesse sentido é um anticristo. Mas meu ponto é que o termo anticristo é usado num sentido bastante específico, não tendo essencialmente relação com a figura conhecida como a besta em 666.
Outro erro ensina que o anticristo é um indivíduo específico. Relacionada a isso está a ideia de ele ser alguém que fará sua aparição no fim do mundo. Ambas as ideias, assim como a primeira, são desmentidas pelo Novo Testamento. Na verdade, as únicas ocorrências do termo anticristo estão nestes versículos das cartas do apóstolo João. Ele vai ler só um, certo? Os outros, se vocês quiserem ler em casa, depois fiquem à vontade. Mas o primeiro já dá para vocês entenderem. 1 João 2, 18. Esse aqui a gente já leu, né? A gente já leu no começo. Eu vou lembrar vocês. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Portanto, não pode ser uma pessoa só, né? Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Já dá para entender quem são os anticristos aqui, pela leitura. O que é que vocês entendem aí? Olhem para o texto aí. Por isso sabemos que esta é a última hora, certo? Como é que eles sabem que é a última hora, ou seja, que é o final dos tempos? Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Estavam na igreja, mas não eram crentes verdadeiros. São os anticristos? Isso. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Se fosse do nosso, teriam permanecido conosco. Ou seja, quem não permanece na igreja é um anticristo. Entende? É um apóstata. Continua. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é um anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que vos querem enganar. Aí ele explica o que estava acontecendo ali naquela região. Esses anticristos eram falsos mestres e pessoas da própria igreja que estavam seguindo esse ensinamento de que eles negavam Jesus, eles só criam no Pai. Existe isso hoje. Semana passada a gente deixou de matricular uma criança aqui por conta disso, um unicista. O quê? Unicista. O que é unicista? Que crê só em Deus Pai. Deus é um. Agora tem um. Aí ela chegou aqui, começou a conversar, ela e o marido dela. Quando chegou na Trindade, aí ela perguntou o que é que ensinava em termos de doutrina. Eu falei, a gente ensina aqui os 10 mandamentos, ela, bom. Aí depois ensina a oração do Pai Nosso, ela concordou. E o credo apostólico, Pai, Filho e Espírito Santo. Ela fez, aí o bicho pega, porque a gente não crê na Trindade. Aí eu disse, mas... Essa é a igreja do Nazareno, se eu não me engano. Mas tem também uma daquelas seitas ali, não sei se é a congregação ou se é aquela que bate de porta em porta. Pode ser cristão, testemunho de Jeová. Sim, testemunho de Jeová, verdade. Testemunho de Jeová, que não acredita. Na Trindade. Na Trindade, no Espírito Na Santo. Trindade. Aí eu disse, eu vou ser sincero com a senhora. O seu filho vai aprender Trindade todo dia aqui na igreja. Agora, se você quiser arriscar. E haja Trindade. Vai dar uma senhora. Vai dizer, creio Deus Pai, Filho e Espírito Santo todo dia. Todo dia. A não ser que a senhora não queira que ele repita, mas aqui na escola vai ter que dizer. Aí ela ficou assim, o marido dela, não, vamos... Gostaram tanto da escola. Aí no final disse, olha, eu estou sendo sincero com a senhora, a gente não vai deixar de ensinar. Certo? A doutrina que é pregada aqui é essa. Agora, por outro lado, se coloca sob uma outra perspectiva, porque a senhora disse que já foi em toda escola aí e nenhuma tem o cuidado, o zelo espiritual que essa daqui tem. E eu estou sendo sincero, eu estou dizendo, aqui vai aprender. A senhora discorda de uma coisa muito séria, mas em todas as outras a senhora está dizendo que é muito bom. E as outras, a senhora diz que tudo não presta, mas eles não falam em Trindade. Nada presta, mas não falam em Trindade. Veja o que é melhor. Eu não vou voltar atrás, o que a gente ensina,
Mas a perspectiva é o seguinte, tem um ponto muito sério que a senhora diverge. É seríssimo isso aí. Para mim é ímpio. Isso aí é ímpio. Quem nega a trindade é ímpio. Isso é o mínimo do mínimo da fé. Mas eu queria que aquela criança viesse para cá para ela ser evangelizada. Aqui ela vai encontrar, e da perspectiva humana, eu estava chamando a atenção dela para isso. Aqui ela vai ser bem cuidada, aqui ela vai aprender muita coisa boa. E eu estou sendo sincero com a senhora. Agora os outros vão dizer que não vão ensinar nada e vão ensinar coisa terrível para ela. A senhora bota na balança aí, em termos de concordância e discordância, o que é pior. Ela não apareceu mais, né? Mas é o tipo da família que eu não ligo, mas convidando para voltar, porque vai ser assim, vai ser assim, e isso pode talvez gerar um problema. Mas eu estou comentando isso para que vocês vejam que ainda existe gente assim, que nega a trindade. Né? Que religião é essa? A dela? Eles se dizem evangélicos, mas sem Cristo. Mas não são. Não claro são. Que né? não são, claro. Isso aí Evangélicos sem não tem Cristo. dúvida. Fala. Mas era o que acontecia aqui em João. Tinha gente que estava negando a encarnação de Cristo. Tinha um cara chamado Cerinto, era um herege do primeiro século, que ele pregava que só existia Deus, um Deus, e que Jesus era um homem que, para poder... Ele não negava os feitos de Jesus, mas ele disse que foi o Espírito de Deus que baixou sobre ele até a crucificação. Né? Depois ele deixou de ser Deus, ele era um homem normal. Aí Cerinto era o cara que perturbava na época de João. Então João escreve as cartas dele pensando nesse cara. Esse cara era tão terrível, como se não acontecesse isso hoje, né? Que ele saía nas casas do povo desfazendo o que o pastor pregava. Hoje não acontece mais isso, né? Mas naquela época o povo ruim, né? O cara, olha, essas maldades que a gente vê hoje, não tem nada novo. O cara sai porque ele brigou, né? Ele brigou com a liderança da igreja. Aí o cara sai da igreja, vai na tua casa. Aí, deixa eu fazer uma visita. Aí começa a falar mal da igreja, começa a falar mal da liderança. E os presbíteros não tem nem como se defender, porque tá lá vocês dois conversando na casa. E a pessoa, por que aceita isso? Se é daquela igreja? Não, veja só. Pergunta muito boa. Quando uma pessoa sai da igreja disciplinada, não deve receber em casa. Vocês vão ver daqui a pouco, ele explica isso. Como é que você trata gente que sai nessas condições. Agora, às vezes as pessoas são levadas a receber pela amizade que tinha antes. Imagina, tem uma pessoa que é muito amiga sua. Aí você passa 5, 8, 10 anos convivendo com ela. Vocês viviam um colado no outro. Aí essa pessoa é disciplinada. Aí você, não, vamos separar as coisas. Fulano é gente boa, mas teve um problema na igreja. Aí você começa a botar essa pessoa dentro da sua casa, quando na verdade a denúncia, aliás, a exposição do caso dela na igreja foi justamente para você ter ciência da gravidade da vida que ela leva e não querer ter conversa. Quando era declarado gentil e publicano, era para ser tratado como gentil e publicano. Como é que os judeus tratavam gentil e publicano? Não queria nem conversa. Pô. Agora, na ingenuidade das pessoas, sendo bem bondoso aqui, o pessoal vai, bota dentro de casa e se junta para falar mal. Era isso que acontecia. Eu repito, graças a Deus. Às vezes nem se junta de cara, né? Mas vai dando ouvido. Vai dando aí ouvido. De repente acontece alguma coisa e já começa. Porque também eu já não achei a mesma coisa. Porque às vezes não é nem aquela coisa, só ouve. Mas aí depois de 2, 3 meses acontece alguma situação, o pastor não falou comigo, a liderança não me cumprimentou. Aí junta, eita, será que o que o fulano está dizendo é verdade? Aí começa a botar os pontos de interrogação. Pois é, a gente nunca deve deixar os ouvidos da gente serem disponíveis para esse tipo de coisa. Porque depois, para você tirar da sua cabeça, botou uma pulguinha atrás da sua orelha, para você tirar depois é muito difícil. Mas outro texto aqui que vai explicando mais ainda o que é o anticristo. Logo embaixo, amados, para quem está com a Bíblia, 1 João 2, 7, não, 2 João 7 a 11. 2 João 7 a 11.
antes de Apocalipse. Deixa eu ver isso aqui. Quer dizer, qualquer livro antes de Apocalipse. Logo, imediatamente antes. Esse aqui eu tenho um antes. Tem o terceiro e a segunda. Se o senhor for ler esse aqui, o 120. Sim, tem o 1 João ainda, é verdade. Tem outra... 1 João 4 primeiro, depois tem o outro. 1 João 4, 1 a 6. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. A cara diz, como danado eu vou examinar o espírito, né? Que ordem foi essa? Examinar o espírito. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Ele vai explicar. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa a Jesus, que não procede de Deus, esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo. Como é que você reconhece o anticristo? Que não confessa que Jesus veio em carne. O cara que disse isso, negou Jesus, negou a Trindade. Está claro, é anticristo. Por isso que o credo apostólico é crer em Deus Pai, crer em Deus Filho, crer no Espírito Santo. Porque ele foi feito logo depois do primeiro século, foi feito a partir do segundo século. Entendeu? Então, a confusão na igreja da época era em relação à Trindade. Como é que a igreja vai se manifestar? Ela faz um documento pequenininho para ficar repetindo. Eu creio em Deus Pai, no Filho e no Espírito, no Filho e no Espírito. Para ficar lembrando isso às pessoas. E quando viesse um anticristo desse, o cara se lembrava do credo e dizia, isso aí está errado. Porque vocês vão de convir comigo que explicar a Trindade é muito difícil. Defender a Trindade não é para qualquer um. Então a igreja, sabendo disso, ela faz um textinho pequeno que as pessoas memorizam, e com esse texto pequeno, toda vez que chega alguém ensinando o erro, você se lembra, para creio em Deus Pai, no Filho e no Espírito. Creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos. Mas a Igreja Católica, eles explicam isso desse jeito. Mas está certo. Que eu aprendi de lá. Quando eu cheguei na Igreja Evangélica, eu já sabia. Aí você vai dizer, então a Igreja Católica é uma igreja fiel, porque eles têm o credo. Mas não é só isso. Não é só isso. Tem outras coisas. A gente vai ver, calma aí. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram. Porque aquele que está em vocês é maior do que o que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Outra dica para entender quem é um anticristo, alguém que está pregando o contrário. Só fala de coisa do mundo. A pessoa ela nega a Trindade, depois ela começa a falar das coisas do mundo. Tudo do mundo é maravilhoso. Você vê igreja que praticamente a pregação é só sobre as coisas do mundo. Ganhar dinheiro e ser próspero e não ter doença. E não é assim o verbo da vida, por exemplo. Aí, aquela universal chegou na igreja, você, se tem problema de dinheiro, você fica rico. O verbo da vida, por exemplo, é praticamente proibido você adoecer. Porque é um apego tão grande com as coisas maravilhosas da vida que doença é uma coisa ruim. E isso é o espírito do mundo. Quem ainda quer viver a vida todinha, que vocês querem passar o resto da eternidade vivendo do jeito que a gente vive, eu mesmo não quero, não. A gente tem que cumprir a missão da gente aqui, fazer tudo o que a gente tem que fazer e depois esperar o dia que Deus vai levar. Mas o que tem o espírito do mundo não quer morrer, nunca vocês verem. O que é que as pessoas gastam? Por que se gasta tanto dinheiro em cirurgia plástica, por exemplo? Certo? Não que é pecado, não, se fazer cirurgia plástica. Mas que o Brasil é o segundo mercado do mundo de cirurgia plástica. Isso aponta, não tenho dúvida, para um povo que ama muito as coisas desse mundo. Ou seja, não quer ficar velho de jeito nenhum, não quer nem aparentar ficar velho, porque velho fica, né? Não tem como não ficar, mas ama demais as coisas do mundo. Aí ele continua: nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Ou seja, outro exemplo, quem não dá ouvidos à doutrina dos apóstolos
Ou seja, não quer ouvir, essa doutrina não vem de Deus. Então é o que nega a Trindade, o que ama mais o mundo do que as coisas eternas e o que não dá ouvido à doutrina verdadeira. Parece que tem comichão nos ouvidos. Começa a pregação que ela fica agoniada, a vontade é de ir embora. Por quê? Porque está incomodando a pessoa. Aí ele continua: dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Como é que a gente, que ele pergunta, testa os espíritos, né? Reconhece os espíritos? Está aí. Não é analisando o espírito, é analisando como a pessoa vive e pensa. Se ela só fala em coisa do mundo, né? Tudo na vida dela é coisa material e questões relativas ao mundo. Se ela nega o que pregam os apóstolos, né? E nega a Trindade, acabou. Tem o espírito do anticristo. Mais um texto que fala sobre isso. 2 João, agora é o texto que eu tinha falado, 7 a 11. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Mais uma vez, está vendo? Negando a encarnação de Cristo. Tal é o enganador, o anticristo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, aqui já não é mais só a questão da Trindade, é quem não permanece no ensino de Cristo. Aí você começa a entender o negócio da... Mas voltando para a igreja romana, não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele. Ou seja, tem a Bíblia e tem as decisões papais que não estão na Escritura, está indo além do ensino de Cristo. Não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também tem o Filho. Ou seja, eles têm o credo, mas negam o Cristo. Por quê? Porque, por exemplo, a salvação na igreja romana você vai aprender que é um trabalho sinérgico, né? É você e Deus. É uma via de mão dupla. Você... E a missa que tem depois, e as rezas, depois que a pessoa morre? Exato. Sempre tem uma ajudinha, né? Nunca é só Cristo. Então, quem permanece no ensino de Cristo é dele, mas quem vai além não é dele. Se alguém chega a vocês e não trouxer esse ensino, não o quê? Não o recebam. Não o recebam em casa, nem o saúde. Não é nem para falar. Então, dá para você aí o que é cristianismo? O cara foi excomungado da igreja, amigo, não é para dar bom dia, quanto mais botar em casa. Aí já me disseram assim: cadê o amor? Isso é amor. Amor é sério. Esse outro amor que o povo diz aí é o amor de quem faz o L. É o amor que o amor custa caro, viu? Né? Esse amor do PT custa caro. Hoje acha que amar é passar a mão em cima de tudo, proteger de tudo. A pessoa errada, mas olha, vamos olhar o que aconteceu. Às vezes uma coisa está na cara que está errado, porque errou mesmo, mas ninguém quer corrigir, quer passar, quer... Eu vou ler de novo para não ficar tudo. Depois vocês sublinhem, anotem, tirem uma foto, botem num quadro, para nunca esquecer disso. Para nunca mais ser feito de besta por ninguém que fica dizendo que é para você falar com ímpio. Qual versículo? É o 10. É o 10, né? É o 10. Se alguém chega a vocês e não trouxer esse ensino, o ensino de Cristo, né? Ou seja, alguém que vem com o ensino que não está na palavra, não receba em casa nem o saúde. Pois, aí ele vai explicar por quê. Pois, quem o saúda, leiam para mim aí. A gente não faz isso aqui, né? Mas a gente vai fazer, leia em voz alta. Pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Acaba bom dia. É participante das obras. É porque é o seguinte, deixa eu explicar. Como é que os judeus se cumprimentavam? Eles diziam shalom, paz, não era? Como é que você vai desejar paz a quem é ímpio?
E você vê que às vezes os pentecostais fazem isso, né? Dá a paz do Senhor à toa. Cachorro, gato, Demais. Não sabe nem que danado é. Não sabe nem que está do outro lado. Eu entendi. Por que não pode dar paz? Porque não é para você assim, não falar com um ímpio. Não é um ímpio, né? A gente não está falando aqui de pessoas que nunca conheceram Cristo. Nós estamos falando de pessoas que estavam no nosso meio. Sim, agora entendi. Isso aí é o apóstata. O apóstata, tu não dá bom dia. Até porque a gente faz, a gente já aprendeu no EBD aqui a questão de fazer, como se diz, a parte comercial, né? A gente, como se diz, a gente literalmente negocia com o ímpio, porque não é errado você negociar com o ímpio, né? A questão aqui é justamente, não recebo em casa. Eu não vou fazer um negócio com alguém, fazer um acordo, sei lá, de trabalho, alguma coisa assim, fechar um negócio e levar o cara para minha casa. Porque aqui é nitidamente, né? É alguém que você tinha uma comunhão, essa comunhão foi quebrada em Cristo e aí você imagina, a pessoa tá aqui com a gente na igreja. Aí ela comete um pecado terrível, não se arrepende. Porque excomunhão só existe excomunhão se não tiver arrependimento. Igreja nenhuma séria vai excomungar uma pessoa que está arrependida. É proibido. Se ela foi excomungada da igreja, é porque ela passou por um longo processo e não se arrependeu. Meu amigo, bota na sua cabeça uma pessoa que comete um erro grave e permanece no erro. Como é que está o coração dessa pessoa? Aí depois você bota dentro de casa. Esse já é um anticristo. Pois é, esse é um dos anticristos. Exatamente, você está certíssimo. É diferente daquela pessoa que muitas vezes pede a transferência da igreja, mas não foi por uma disciplina. Exato. Aí não estava. É diferente, você foi para outra igreja. Acho que as pessoas confundem e querem igualar mesmo, como o mesmo patamar. Ou dizer que a gente está exagerando. Porque não, o irmão quer que tenha... Não, mas a gente não está falando aqui nem de ímpio, uma pessoa que vive uma vida normal, mas não crê em Cristo. Isso aí a gente tem que comprar, vender, negociar. Mas o cara que estava na igreja e apostatou da fé, isso aí não tem conversa. Ou alguém que torceu também, no caso, né? A gente já passou por um caso como esse, numa determinada igreja. E aí nós começamos a estudar a doutrina da eleição, porque lá eles não criam, era diferente. E aí um grupo, a gente colocamos um seminário praticamente dentro da igreja para ensinar, para a gente entender, né? E aí lá eles eram arminianos 100%, a predestinação era inversão, eles chamavam os calvinistas. E aí o que ocorreu, né? Esse grupo do qual a gente fazia parte, como praticamente expulso da igreja porque tinha que seguir a doutrina, e a gente percebeu que a doutrina que a gente estava aprendendo era totalmente contrária à palavra de Deus. A gente não tinha profundidade, assim, mas já tinha um certo conhecimento. Até esse versículo de João, né, que ele diz que não era um dos nossos, estava com a gente, mas não era um dos nossos, foi usado com a gente. Então nós saímos porque nós não éramos um deles, graças a Deus que de fato não éramos. É verdade, né? Né? E assim, então foi usado, mas de forma contrária, de forma assim, literalmente invertendo a palavra de Deus. Isso ficou muito nítido pra gente também. Pois é, para a gente tirar algumas conclusões já partindo para o final. Primeiro, os cristãos já haviam sido advertidos da vinda do anticristo. Eles já sabiam disso. Segundo, não havia apenas um, mas muitos anticristos, como a gente já leu também. Terceiro, o anticristo... 122. E tu tem esse livro? Não, que o meu aqui já tem um resumo, já tem até o ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4 em lápis. Tá fácil de identificar aqui. Segundo, não havia apenas um, mas muitos. Terceiro, o anticristo já estava operando quando escreveu João. Agora muitos anticristos têm surgido. Ele disse que já estava no meio da igreja. Escrevo-lhes destas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Muitos enganadores têm saído do mundo afora, e este é o enganador e o anticristo. Ou seja, ele já estava no primeiro século no meio da igreja. Eram os falsos mestres. Antigo. Quarto, o anticristo era um sistema de incredulidade, especificamente a heresia de negar a pessoa e obra de Jesus Cristo.
Isso aqui é muito importante para o último texto que eu vou ler com vocês, que é a Confissão de Fé. Não porque é o menos importante, mas porque eu estou tentando levar para o que ela diz lá. O anticristo é uma pessoa, são várias pessoas que se levantam e demonstram que são anticristos. Esses que apostatam da fé, todos são anticristos. Mas, mais do que isso, é um sistema de incredulidade. Há um sistema de incredulidade. Do jeito que existe um sistema bíblico, ou seja, uma doutrina geral que aponta para Cristo, existe um sistema anticristo, que é uma série de doutrinas que são contrárias à palavra. Quem se encaixa nisso aí está dentro do meio aí dos anticristos. Quinto, os anticristos haviam sido membros da igreja cristã, mas apostataram. A característica dele é essa. Agora, esses apóstatas tentavam enganar outros cristãos no intuito de afastar da igreja como um todo, de Jesus Cristo. Ou seja, a característica do anticristo não é só negar Cristo, é que ele não sossega. Ele vai tentar tirar mais gente da igreja. É uma coisa, assim, diabólica mesmo. O cara sai e ele não aguenta, ele tem que ficar perturbando até sair mais gente. Agora, na página 124, para a gente terminar, ele diz assim: para muitos, no meio da página mais ou menos, para muitos isso também será uma surpresa, mas devemos aceitar o claro ensino da Escritura. Os autores do Novo Testamento inquestionavelmente usaram a linguagem do fim dos tempos quando falaram do período que viviam antes da queda de Jerusalém. Como vimos, o apóstolo João disse duas coisas sobre esse ponto. Primeiro, que o anticristo já havia chegado, e segundo, que a presença do anticristo era prova de que ele e seus leitores estavam vivendo na última hora. A última hora é perto da destruição de Jerusalém. Numa de suas cartas anteriores, Paulo precisou corrigir uma impressão equivocada acerca do julgamento vindouro sobre Israel. Falsos mestres assustavam os crentes, dizendo que o dia do julgamento já estava chegando. Paulo lembrou aos cristãos o que antes explicara: não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. Eles ficavam o tempo todo perturbando os crentes, dizendo: olha, o juiz está chegando, o juiz está chegando. Também não acontece isso hoje, né? E esse tipo de pregação era para deixar o povo com medo. Com medo, tendo que se submeter ao que eles dizem, porque quando você impõe medo à pessoa, você tem poder sobre ela. Você fala o que quiser. A pessoa está com medo. Olha o que estão fazendo no Brasil, né? Você bota todo mundo com medo que você disser lei. Não tem mais lei, não. A lei é a sua. Então, era isso que eles queriam fazer. Aí Paulo vai e diz: olha, não deixem vocês serem enganados por esses caras. Porque antes daquele dia, ou seja, antes do dia do juízo, vai vir a apostasia. Então, o sinal da vinda de Cristo na derrubada do templo, um dos sinais era a apostasia. Aí João disse: já está cheio de apóstatas no meio da gente. Ou seja, está bem pertinho do fim do mundo. Do fim do mundo dos judeus. Certo? No fim da era, entretanto, quando João escrevia suas cartas, a grande apostasia, o espírito do anticristo, o qual o Senhor havia predito, era uma realidade. Judas, aqui não é Judas Iscariote, certo? É Judas que escreveu a Escritura. Que escreveu, provavelmente, inclusive, irmão de Jesus, né? Que escreveu um dos últimos livros do Novo Testamento, dissipa qualquer dúvida que possamos ter sobre a questão, emitindo fortes condenações contra os heréticos que haviam invadido a igreja e tentando afastar os cristãos da fé ortodoxa. Judas lembra a seus leitores que eles haviam sido avisados disso. Veja só o que Judas diz: todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Ou seja, que vive fazendo confusão dentro da igreja. Esse pode ser o Judas 4. Isso. É exatamente esse texto, não é? É 17 e 19. Mas lê aí, Dona. Não, aqui no 4 diz: porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios,
que converte a dissolução à graça de Deus e nega a Deus único, dominador e Senhor Jesus Cristo. Perfeito. Lá no início, né? No início. Então, Judas está dizendo que aquilo que foi predito está se cumprindo, porque a igreja estava cheia de falso ensinador, falsos mestres. Aí ele diz, e esse pessoal, eles eram, as características, eram dos nossos, não estão mais, apóstata. Aí defendiam, tinham muita dificuldade com a pessoa de Cristo. Olha, é a doutrina que é mais cheia de confusão, não do nosso lado, mas entre os apóstolos, é a doutrina de Cristo. Uns dizem que Jesus é um exemplo, é um modelo, é um monte de coisa, só não diz que é o Filho de Deus. E a gente pegou, no primeiro ano do estudo de John Knox, quando ainda era o curso de grego e hebraico. No meio de uma aula, a gente estava conversando com um cara, o cara pegou e disse, não, mas isso aí está errado, porque Jesus nunca disse que era Senhor, que era Deus. Aí a gente ficou uma história. E daí eu fui puxando o fio da meada, levei o cara para o gabinete e o cara negava Cristo como Senhor. Não cria na Trindade. Mas veja só, esse cara era um apóstata que estava fazendo um curso para ser pastor. Aí, o cara negava Cristo e estava querendo ser pastor da igreja. Justamente para induzir aí eu de leve fui perguntando, mas como é? Tu fica lá na central, mas tu conversa com o pessoal sobre sim, conversa abertamente, todo mundo sabe. Ou seja, vê só, o cara é um apóstata, mas ele não aguenta ser apóstata, ele sempre quer ensinar. O apóstata ele não aguenta, ele vai de casa em casa, ele sempre quer fazer turminha assim, para ser o líder da turma e começar a falar de teologia. Por isso, meus irmãos, prestem muito bem atenção, que um dos trabalhos do conselho da igreja é ficar ligado em gente que quer aparecer demais. Sabe? Gente que está querendo fazer grupinho, turminha. O conselho da igreja tem uma obrigação, que é perceber, antes de todo mundo perceber essas coisas, e chegar junto e dizer, aqui não. Porque é esse tipo de gente que vai dividir a igreja. Começa com um grupinho, com uma turminha para conversar, para sair, depois estão falando de teologia, daqui a pouco, pronto, está ali toda a igreja. Tem igreja que incentiva isso, né? Essas células. A igreja é formada em células, ou seja, a igreja que está promovendo a divisão. Quando você está dentro desse tipo de sistema, você acha muito bom você falar não, que a gente tem mais liberdade para discutir e tal. Você vai numa falsa ideia de que aquilo ali é bom. Só que quando você vai ver, às vezes são criadas teologias ali. Que é muito perigoso para a igreja e de repente a pessoa começa ali por afinidade, sempre semanalmente você está fazendo ali encontros para debater naquela mesma ideia que às vezes vai contra a igreja e depois o caos tem que parar. Eu disse que ia trazer o último texto de hoje, né, que é capítulo 25 da Confissão de Fé. Eu vou ler e fazer um comentário rápido aqui para a gente terminar. Difícil de abrir aqui. Vai testar ruim. Confissão? Eu salvo toda vez, não sei onde eu coloco. A confissão? Abre, dona Amada, obrigado, viu? Capítulo 25, pode abrir aí. Da igreja. Lá na seção 6 diz assim, preste muito bem atenção, certo? Não há outro cabeça da igreja senão o Senhor Jesus Cristo. Em sentido algum pode ser o Papa de Roma o cabeça dela, mas ele é aquele anticristo, aquele homem do pecado e o filho da perdição, que se exalta na igreja contra Cristo e contra tudo o que se chama Deus. A Confissão de Fé não está dizendo que o Papa é o único anticristo, mas ele é a representação mais fiel do sistema de incredulidade que David Chilton falou.
Por que ele é isso? Mas ele não nega Jesus. De fato, ele não nega a Trindade. Ele reafirma, inclusive. Mas todo sistema doutrinário que vem com o papado é um anticristo. Primeiro, pelo próprio lugar que ele se coloca. Ele é o vigário de Deus. Ele se coloca como cabeça da igreja. Só que a Bíblia diz que a igreja só tem um cabeça, que é Cristo. Nesse sentido, você pode até pensar também que a igreja episcopal, a igreja da rainha, né, que hoje é do rei, nesse sentido, o fato da rainha, hoje o rei, serem considerados o cabeça da igreja, é uma apostasia também. Não existe cabeça da igreja. Por isso que na igreja presbiteriana, você sempre tem um concílio, você nunca tem uma pessoa. Você tem um conjunto de presbíteros que respondem pela igreja, né? E um que presta conta ao outro. O conselho da igreja presta conta ao presbitério. O presbitério é o sínodo, do sínodo ao Supremo Concílio. Mas não tem um cabeça em canto nenhum, porque o cabeça é Cristo. Já o papado, não. O papado, em primeiro lugar, se coloca no lugar de Cristo como cabeça. E segundo, toda a doutrina que eles pregam vai além do que Cristo ensinou, como disse João. Então, eles são apóstolos por conta disso. Mesmo não negando a Trindade, todo o sistema doutrinário da Igreja Romana, ou boa parte, vamos dizer assim, é apóstata. Eles inventaram coisas que não estão reveladas na Escritura, ao longo da história. E tem mais um, eles estavam entre nós e não estão mais. São apóstolos por conta disso. Porque lá atrás nós éramos todos um. Essa ideia de catolicismo romano é coisa muito mais recente. A igreja era uma só. E ela acabou se dividindo. Eles vão sempre acusar a gente, dizendo assim: vocês saíram da verdadeira igreja. Não. Vocês saíram da verdadeira igreja. Vocês apostataram. Porque a igreja não é um CNPJ. A igreja não é uma instituição meramente humana. A igreja é o corpo de Cristo. Quem se apartou do corpo de Cristo foram vocês, não nós. Ou seja, o mesmo tratamento que João disse que a gente deve ter com o apóstata pessoa, um por um, a gente deve ter com o Papa. Ele deve ser considerado o anticristo, porque ele faz muitas pessoas apostatarem da fé. Ele não só apostata, como ele leva muitos à apostasia pelo seu ensino. Entenderam? Então, existem muitos anticristos, mas a figura que mais representa isso é o Papa, o sistema papal. Alguma dúvida? E aquele 666? Por que falam tanto naquele? A gente já estudou. Isso aqui lá é Apocalipse, né? Mas eu vou lembrar, está no canal, inclusive, mas eu vou lembrar. Ali fala sobre uma marca, não é? Que vai estar na testa e na mão. Lembrem disso. Porque na testa, a marca da besta, você lembra o que é, Vini? É o quê? Eu lembro que a gente já estudou, mas não lembro. Por que na testa? Porque é na mente. A marca da besta está na forma como eu penso e na forma como eu ajo. Isso é a marca da besta. Você pensa e age como um ímpio. A marca da besta é essa daí. E tem muita gente dentro da igreja que pensa e age como um ímpio. Está no nosso meio, mas não é um dos nossos. Mas aos poucos eles vão se revelando. O que a gente tem que ter cuidado é o seguinte: antes que a igreja se pronuncie, demora. Eu sempre digo, tenham cuidado. O sujeito chegou aqui, vocês já querem virar amigo dele, não façam isso. Tenham cuidado. Preste atenção, como é que a pessoa vive? Tem uma vida, assim, começa a ter uma postura diferente dos membros da igreja, acende logo o alerta, vai esperar a igreja se pronunciar, que a igreja é uma instituição que tem um monte de regra que ela precisa seguir. Mas a sua regra é o seguinte: começou a agir diferente, eu já me afasto. Tem muitas formas de ver como a pessoa traz a marca da besta, como ela pensa, como ela age. Se ela pensa e age feito um ímpio, eu não vou pagar para ver, não. Eu saio logo de pé. Já se afasta. Entendeu?
Vamos orar?